boa tarde a todas, boa tarde a todos. Muito obrigado aí pela... Está lotado, aqui dá para ver. Pela vinda hoje, por a gente poder estar aqui dedicados hoje à tarde, amanhã, para mergulhar no nosso seminário. Como vocês viram pelo vídeo de abertura, ele é metalinguagem, né? Então, vocês viram que terminou borrada as informações. A nossa expectativa é que, no final do seminário, essas informações fiquem ainda mais potentes e com mais capacidade de transformação. Desculpa que eu vou seguir aqui um roteiro. Eles que conhecem sabem que raramente eu faço isso, mas eu acho que a relevância do não é que eu improviso, é que eu venho com o roteiro na cabeça, mas agora eu não estou aqui para poder dar conta da nossa ambição aqui. Tá? Agradecer a todos, né? Agradecer primeiro aos convidados, aos especialistas que estão aqui, a todos os membros das secretarias, dos estados, dos municípios, todos os parceiros, né? É muito bom poder a gente estar aqui. Semestre passado, a gente retomou o nosso ciclo de seminários internacionais. Vamos agora seguir nossa cultura pré-pandemia, de 2 seminários por ano. Esse é o do primeiro semestre, né? E muito obrigado. A gente tem uma sala lá atrás para quem não conseguir entrar aqui. Mas a gente todos sabe que a gente vai tentar um mergulho nesses próximos dia e meio, no tema, no uso de dados e evidências para a tomada de decisões, com a perspectiva da transformação da educação, em particular, das transformações pedagógicas. Eu sei, tenho absoluta convicção de que aqui, quem já está aqui, não precisa ser convencido que, tanto para as discussões das grandes políticas públicas, como para as discussões sobre as rotinas dos educadores na escola, é absolutamente fundamental, é importante buscar as melhores evidências para tomar decisões que vão ter impacto no bem-estar, que vão ter impacto na aprendizagem de nossas crianças, dos nossos adolescentes, dos nossos jovens. Mas a gente precisa também destacar que isso não é tão simples quanto parece. Talvez essa ideia que está por trás de todo o nosso encontro, né? Se fosse simples, a gente não precisaria estar aqui, né, reunindo grandes especialistas, tanto da teoria como da prática, para debater esse tema. Mas quantas vezes a gente não escutou, até em grupos, digamos, opostos no debate público, não é, Pablo? Que seus argumentos e não os dos outros são baseados em evidência. Quanta gente a gente não viu solicitando esse argumento, né, de que as evidências são as minhas e não a do outro, né? Mas o ponto do seminário é, finalmente, o que nós entendemos agora e o que nós entenderemos daqui a 2 dias, tá, por evidências. Como diferenciamos aquelas mais robustas das menos relevantes? Qual é a melhor maneira de incorporá-las nos desenhos das nossas estratégias, entendendo também, isso é fundamental, as limitações dessas evidências e reconhecendo que as respostas, mesmo quando temos acesso às melhores informações disponíveis, não surgirão tão facilmente. Para início de conversa, precisamos admitir que a expressão tão usada, e ela está ficando meio banalizada, como algumas palavras do nosso cotidiano, a expressão políticas baseadas em evidências, é muitas vezes compreendida de maneira equivocada como o absoluto domínio da técnica sobre a política. Como se fosse possível resolver nossas dúvidas ou divergências simplesmente recorrendo ao conhecimento científico e assim chegar quase que por um passe de mágica numa solução correta e consensual. Provavelmente, muitos dos educadores e gestores escolares aqui presentes já passaram pela experiência de, diante de um problema complexo, como são, em geral, os problemas e os desafios pedagógicos, eles serem apresentados a uma solução simples, né, a ser implementada de cima para baixo, sem espaço para reflexão e adaptação aos diferentes contextos. Ou ainda de ter em sua mesa, né, vários dos gestores que estão aqui, um conjunto enorme de dados e avaliações e não ter tempo, preparo ou estrutura adequada na escola, na secretaria, para fazer o melhor uso desses insumos. Evidentemente, a gente sabe na largada que problemas complexos
solicitam soluções complexas, mas, ao longo do seminário, a gente vai ver como é que essas soluções complexas se configuram, o que lhes caracteriza e, sobretudo, o que delas é efetivamente soluções. Fazendo a conexão aqui com o subtítulo, do seminário, que a gente estava aqui, dados e evidências para transformações pedagógicas, é totalmente irrealista, nos parece, esperar dos gestores educacionais que consigam realizar transformações pedagógicas profundas e relevantes se apenas despejarmos sobre eles um amontoado de informações ou determinações sobre o que deve ser feito como uma receita de bolo. A gente sabe que isso não funciona, isso não é eficaz, isso não é democrático, mas, por vezes, parece cada vez mais presente no nosso dia a dia. E um ponto-chave na nossa reflexão é entender o papel dos gestores nessa história. Acho que uma das mensagens centrais desse seminário é de que os gestores educacionais precisam ser entendidos, vários dos que estão aqui, serem entendidos como protagonistas nesse processo, por algumas razões. Mas, só destacando duas. Primeiro, porque eles, os gestores escolares, junto com a comunidade escolar, são, eu diria, os donos das perguntas. São as perguntas dos gestores que precisam ser respondidas. Quais são os problemas mais imediatos a serem enfrentados? Quais os recursos que temos para atacá-los? Quais dificuldades teremos pela frente? Como alcançar nossos objetivos, considerando o tempo, os recursos e as informações que eu preciso mobilizar para isso. Os gestores sabem também, porque vivenciam isso no seu dia a dia, que nem todas as respostas já estão organizadas pelo conhecimento científico disponível, que nem toda a evidência relevante para a tomada de decisão vem da comunidade científica, e que o conhecimento proveniente da sua prática cotidiana por anos e anos, esse conhecimento é muito relevante. Por isso é tão importante aquilo que no Instituto Unibanco a gente estima muito, provoca muita reflexão, é tão importante a aproximação de mundos, de modo que os cientistas estejam cada vez mais próximos dos gestores educacionais e que esses, os gestores educacionais, tenham condições também de sistematizar seus aprendizados, contribuindo para o melhor entendimento dos problemas e para a busca de soluções em diferentes contextos. As evidências, portanto, não se resumem apenas aos conhecimentos organizados pela comunidade científica. Elas podem considerar e devem considerar a prática dos operadores da política pública, os saberes populares e as perspectivas da população que está sendo afetada. Mas lidar com esses desafios exige apoio, preparo, disciplina metodológica. Isso requer também uma organização de processos e uma organização de governança no sistema educacional para que, de forma intencional, e não fortuita, intencional, leve a comunidade escolar a desenvolver coletiva e individualmente essa capacidade de saber usar melhor os dados e evidências disponíveis no seu dia a dia. Sabemos que há várias camadas da gestão escolar e o quanto é desafiador que o gestor tem, o desafio que ele tem de lidar com todas essas camadas. Mas o que a gente quer dar especial atenção hoje e amanhã, 3 turnos de reflexão, é na dimensão pedagógica. A dimensão pedagógica, da gestão pedagógica, que diretamente é capaz de produzir resultados mais intensos de permanência, de aprendizagem, de redução das desigualdades. Essas formas de organização da escola, de modo que aqui os dados e evidências disponíveis sejam insumos para tomar decisões as melhores possíveis. E elas devem ser aprimoradas. Queremos também sair daqui desse encontro com um entendimento ampliado de que monitorar, acompanhar e avaliar são atividades essenciais para a boa gestão. A gestão é baseada em compromissos coletivos, que, como tal, exigem comprometimentos individuais a serviço das conquistas dos objetivos comuns. Não há como saber se os compromissos coletivamente assumidos estão sendo executados conforme combinado, sem algum grau estruturado, cotidiano, de monitoramento. No campo educacional, no entanto, a gente sabe muitas vezes que falar de monitoramento, por vezes, é entendido de forma equivocada como tentativa de controle. Talvez a maioria que aqui está, não, mas no dia a dia do nosso cotidiano a gente vê isso. Um controle que teria um viés punitivo, como se monitorar e avaliar tivesse uma intenção de punir, de identificar quem é o culpado por aquele resultado que deveria ter sido atingido.
É preciso enfatizar, deixar isso com muita nitidez, que, evidentemente, isso não é uma perspectiva do Instituto Unibanco, não é uma perspectiva de nenhum dos gestores que está aqui, mas a gente tem que, além de reconhecer que não é essa perspectiva, a gente tem que tornar muito nítido a necessidade do princípio de corresponsabilização de todos os atores relevantes. A transformação que nós sonhamos exige comprometimento mútuo de todas as instâncias, da Secretaria da Educação até a sala de aula, passando sempre pela figura fundamental do gestor escolar. A responsabilidade é de todos, e para que haja coerência e ações efetivas, é importante organizar processos que facilitem esses objetivos. Para que as organizações possam avançar continuamente por meio da promoção do avanço de competências individuais e melhoria dos processos organizacionais, é fundamental que existam avaliações recorrentes das iniciativas implementadas, combinando dados de processos e resultados. Para isso, a gente precisa identificar algumas coisas. Quais são os processos críticos? Como monitorá-los a um custo viável? Como gerar valor perceptível para todas as partes envolvidas? Quais dados e informações devem ser estruturados e documentados formalmente ou quais informações devem ser mediadas apenas por interações humanas? É preciso dizer aqui também que esse tipo de abordagem não é incompatível com um princípio tão caro a todos nós, tão caro ao Brasil, tão caro às sociedades democráticas, que é o princípio da gestão democrática. Uma boa governança demanda envolver distintos atores com qualificações necessárias nos momentos adequados para decidir, coletivamente, com base nas informações disponíveis, quais os melhores caminhos a serem trilhados. Mas há uma camada adicional que é solicitada na reflexão que é mobilizada por esse seminário como um todo, para além da melhoria da governança. A gente sabe que é muito importante investir na ampliação da capacidade analítica para melhor avaliar e contextualizar as evidências apresentadas. Isso demanda pensamento crítico, demanda métodos investigativos e mais abertura ao contraditório. Abertura sincera ao contraditório, né? Cada vez mais difícil nesses tempos polarizados. Apenas para dar um exemplo, né, mesmo recorrendo que a gente vê, mesmo recorrendo ao conhecimento científico, é possível chegar a conclusões enviesadas se selecionarmos de forma intencional ou involuntária apenas os pontos de vista que confirmam nossas visões. Se a gente seleciona a dedo o argumento que descarta outras evidências e supostamente se impõe como verdadeiro. Essa abertura ao contraditório e o compromisso com o monitoramento constante precisam estar presentes, mesmo quando estamos plenamente confiantes no uso da melhor ciência possível durante o processo de criação e ideação de políticas e estratégias pedagógicas. Com isso, seremos mais capazes, por exemplo, tanto de nos anteciparmos a possíveis efeitos adversos, quanto a identificarmos aqueles que não estavam previstos. A arrogância e o excesso de confiança, muito frequentes, em resumo, definitivamente não são posturas que combinam com os melhores métodos de investigação, seja no centro de pesquisa avançado, seja no cotidiano da escola. Mas tem uma dimensão que é fundamental de ser destacada. É preciso reconhecer a importância do saber contar histórias, para além de todos os argumentos racionais que eu mobilizei até aqui e que serão discutidos intensamente ao longo do dia de hoje e de amanhã. Contar histórias de uma maneira que gerem entendimento e que gerem engajamento. Se as pessoas não estiverem convencidas de que um determinado caminho vale a pena ser trilhado, se não estiverem motivadas, se não enxergarem propósito naquilo que está sendo proposto, nem os melhores argumentos técnicos, por mais sólidos que eles sejam, serão suficientes para fazer com que a política se mova na direção ou no tempo adequado. Só um exemplo fora do campo educacional que está ocupando o nosso dia a dia, é só lembrar que a comunidade científica, há pelo menos 4 ou 5 décadas, né, alerta para as consequências do aquecimento global. E parece que só agora algumas pessoas, talvez, quem sabe, porventura, certo, estão percebendo, tá, a partir de consequências práticas do que está acontecendo. Isso está documentado há décadas. Para nós aqui, o desafio da gestão pedagógica é também mobilizar pessoas em torno de um objetivo comum.
de modo a que elas se sintam motivadas a agir em busca dos objetivos pactuados. Mas não seremos capazes de fazer isso plenamente apenas com base na razão, com base nas evidências e dados brutos, digamos assim. Precisamos todos ampliar nossa capacidade de saber contar histórias que deem sentidos para a ação, traduzindo informações complexas numa linguagem mais compreensível para o público como um todo. Em resumo, os tempos atuais exigem de nós não apenas a busca incessante pelas melhores evidências possíveis. Precisamos saber comunicá-las, debatê-las e produzir engajamento nos atores que irão implementar na ponta cada política, e principalmente naqueles que serão beneficiados por ela. A disputa no campo democrático exige tanto os melhores argumentos racionais, quanto um discurso que seja compreensível, que faça sentido e, igualmente importante, que saiba interpretar e seja sensível também aos aspectos emocionais e afetivos. Razão, emoção e afeto de braços dados num processo que tem expectativa de transformar. De forma muito breve agora, desculpe, eu estou fazendo essa introdução toda, eu vou fazer o fio lógico do seminário, com a perspectiva de que todos vocês fiquem até o final do dia de manhã, retornem amanhã cedo, almocem e fiquem até o final da tarde. Então, talvez, se a gente veja o percurso, entenda que não são só uma sequência de 6 meses, que é uma sequência com uma intencionalidade de alguma forma, navegar por esse caminho que eu estava tentando só provocar algumas reflexões e produzir-nos, espero, mais inquietações. Não espero muitas respostas, mas espero mais inquietações que a gente tenha para esse processo. Tá? Então, a primeira mesa, que virá agora, Pablo Hortelado e Ricardo Paz de Barros, tá? Vai refletir como o excesso de informação e de desinformação afeta a nossa leitura e interpretação dos dados, além da busca de narrativas potentes que deem sentido coletivo aos caminhos escolhidos. Serão debatidos também como isso afeta o processo e a tomada de decisões na esfera pública. Na mesa subsequente, ainda hoje à tarde, vendo vários membros aqui, não vou citá-los todos, vamos fazer as seguintes questões. Quais contornos esses dilemas ganham na camada da gestão pedagógica? Rachel está aqui para poder nos ajudar muito disso. Quais dados possuem valor para o aprimoramento contínuo dos processos tomados de decisão na esfera da gestão pedagógica? Como empoderar gestores para que eles tenham o protagonismo necessário para liderar as suas equipes pedagógicas em busca de um aprimoramento contínuo? Hoje, ao final do dia, depois da mesa, não deixem de ficar aqui, por favor, que há uma parceria linda com a Associação Brasileira de Pesquisadores Negros e que a gente vai lançar uma websérie chamada Afrocaminhos, Juventudes Negras e Educação. Por favor, se vocês puderem ficar, vai ser muito interessante. Amanhã a gente abre o evento com uma mesa que a gente pergunta-se como avaliamos nossas políticas e iniciativas de uso de dados para as transformações pedagógicas. Há espaço para evoluirmos com os recursos instalados que dispomos? Perguntas não evidentes. Em seguida, na mesa 4 do evento, tentamos responder a outras perguntas. Como os gestores públicos das áreas implicadas vêm pensando suas estratégias de dados e evidências para a gestão pedagógica? Temos vários gestores do dia a dia das escolas, das redes aqui. Quais são as justificativas das escolhas adotadas? Quais são as possíveis consequências dessas escolhas? Nem sempre previsíveis de início, mas que precisam ser consideradas. A mesa 5 aborda como a fronteira das tecnologias de avaliação, as tecnologias avaliativas, vem se expandindo a passos largos. Por um lado, vamos pensar avaliar processos cognitivos mais sofisticados e, portanto, seremos mais cirúrgicos nas intervenções pedagógicas, favorecendo a redução das desigualdades. Por outro, a redução do esforço de avaliar os estudantes pode nos levar à avaliação excessiva, ainda num contexto de pressões políticas por resultados educacionais mensuráveis, prejudicando o processo de ensino-aprendizagem. Como desenhar um caminho que consiga equilibrar oportunidades e riscos? Por fim, na sexta mesa, vamos conversar sobre as novas tecnologias, que certamente vão mudar rapidamente o processo de gestão, seja democratizando o acesso a ferramentas tecnológicas, automatizando processos e facilitando a tomada de decisões. No entanto, sabemos também, e quem participou do nosso último seminário tem isso ainda na memória, tá? Que existem diversos riscos e desafios nesse processo,
Quais são os cuidados que devemos ter para que as novas tecnologias não substituam processos essenciais do desenvolvimento profissional dos educadores e da sua relação com os estudantes, comprometendo a qualidade do ensino e aprendizagem? Como melhorar as ações voltadas para a promoção da equidade e, ao mesmo tempo, enfrentar as ameaças ao aumento das desigualdades naturais nos processos de absorção de inovações? De certa forma, esperamos que as reflexões levantadas nessas 6 mesas possam contribuir para que a gestão escolar seja protagonista no uso de evidências de dados na educação, no processo de busca coletiva por melhores soluções. Destaco aqui a parceria de todos nós, do Instituto de Banco. Aqui temos 6 estados que nós temos parceria de década, ou preço de década, alguns com uma década, outros menos que década, mas que a gente está entrando numa nova fase com expectativas de gerar novas soluções e resultados mais profundos com a perspectiva da transformação educacional. Espero que nós possamos sair daqui, não com todas as respostas, como eu disse antes, para essas inquietudes, mas conscientes de que chega a ser contraditório de que a dificuldade no uso de evidências ocorra numa era de abundância de dados. Nunca tivemos tantas informações disponíveis, mas talvez, e até mesmo por isso, nunca estivemos tão inseguros em relação aos melhores caminhos. Nos dias de hoje, até processos que acreditávamos consolidados, absolutamente consolidados, e destaco aqui a consolidação das democracias liberais no Ocidente, esses processos são colocados à prova pelo crescimento do populismo autoritário, que tem como uma das estratégias, justamente, negar a política e negar a ciência. Nesse cenário, não falta quem se aproveite de expectativas frustradas e ressentimentos acumulados para oferecer soluções simples e equivocadas, muitas vezes autoritárias, com a falsa promessa de que darão resultados imediatos ou persistentes. Só que não basta a nós, comprometidos com o campo democrático, com a sociedade mais próspera e justa, apenas apontar os problemas dessas abordagens. Se não formos capazes de oferecer soluções e de convencer a sociedade, soluções evidentemente complexas, e convencer a sociedade de que esse é o melhor caminho a ser trilhado, vamos continuar à mercê de retrocessos. Hoje de manhã, perdão essa digressão, acho que vários se deram conta que hoje é o dia de aniversário, desculpa, Rachel, não faz do seu cotidiano, mas de um grande personagem que formou a mim, imagino que há vários de vocês. Hoje faz 80 anos Chico Buarque de Holanda. E não é só uma homenagem a ele, mas uma de suas belas habilidades foi vestir de poesia as mensagens relevantes, capazes de driblar a censura. Esse foi um dos seus toques de genialidade. E lembrei que as evidências sólidas e as boas narrativas, em alguns momentos, são fundamentais para garantir a resistência, resistência no caso político, resistência existencial. Mas agora, em momentos de maior estabilidade, não por resistência, mas, sobretudo, pelo compromisso com a transformação social e a garantia de direitos, faz-se necessário essa defesa intransigente pela busca das melhores evidências, sem fazer seleção a dedo das evidências que vêm com viés e comprometida com a crítica e a possibilidade de refutação das hipóteses. Evidências e sensibilidade, razão e emoção, análise política, ciência e arte, pares que caminham com essa perspectiva da transformação. A luta por uma sociedade mais próspera e democrática e com equidade passa por nossa capacidade de saber o melhor uso das evidências em busca de soluções eficazes para os problemas da população como um todo, para as nossas crianças, para os nossos adolescentes, para os nossos jovens. Precisamos sonhar com um mundo mais justo, mas sabendo que apenas boas intenções não bastam. Afinal, resultados sociais não se resolvem, não se realizam por geração espontânea. É absolutamente fundamental a intencionalidade. Há muito a ser feito e desejamos, todos nós aqui, que esse seminário nos inspire na busca de soluções. Como diria o bardo, canta primavera, pá. Muito obrigado.